Queria pedir para os irmãos já abrirem aqui em 1 Reis, capítulo 3. Deus me deu um tema para essa pregação que se chama Quando eu amo a Deus. Você pode repetir esse tema para você não esquecer? Quando eu amo a Deus. Capítulo 3 de 1 Reis, a partir do versículo 3. Acompanhe a leitura. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos montes sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeá para lá oferecer sacrifício, porque aquele era o alto e grande monte. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que você quiser, que eu te darei. E disse Salomão, versículo 6: de grande beneficência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia de hoje. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. E teu servo está no meio de teu povo que elegestes, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Agora, pois, presta atenção no pedido de Salomão: dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E Deus disse a Salomão: porquanto pediste esta coisa, e não me pediste para te dar riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. E eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também te prolongarei os teus dias. Versículo 15. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém? Então aqui eu quero falar sobre Salomão, o rei Salomão. Como foi bem colocado aqui nesse texto de 1 Reis, capítulo 3, Salomão, ele foi um homem que realmente foi muito notório a respeito da vida dele, em termos de riquezas. A Bíblia diz, e é verdade isso, não houve nenhum rei tão rico e tão próspero em ouro, prata e tantas outras riquezas como Salomão. Salomão, para vocês terem uma ideia, ele foi responsável em construir o primeiro templo que Deus ordenou, porque antigamente era-se feito reuniões em tabernáculos móveis, na época de Moisés e depois na época de Davi também. Então Deus, num determinado momento, deu a Davi essa direção: olha, eu quero que você construa um templo. Isso partiu do coração de Davi e Deus aceitou. Só que Davi, ele não foi permitido por Deus construir esse templo. Por quê? Porque ele era um homem guerreiro, um homem de guerra. Ele partia para muitas guerras e conquistou vários reinos. A nação de Israel, em um determinado momento da história, é a nação mais poderosa que existiu. Antes, é claro, de Nabucodonosor com Babilônia saquear e fazê-los escravos durante 70 anos. Mas teve um período da história, na época de Davi, por exemplo, que Israel reinava absoluto. Mas então Davi, por ser esse guerreiro, por ser um homem sanguinário, tinha sangue nas mãos de Davi. Ele não foi permitido por Deus, sinceramente eu não sei porquê, fala que é por causa disso, porque ele tinha sangue nas mãos. Mas era-se feitas guerras naquela época para conquistas. Mas tem coisas que Deus, ele é soberano, ele estabelece. Ele declarou: você não vai construir, Davi.
Quem vai construir vai ser o seu sucessor, o seu filho Salomão. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero colocar, e Salomão ele fez isso, ele construiu o templo. Para você ter uma ideia, ele gastou o equivalente a 8 bilhões. 8 bilhões de reais. Isso traduzido em tudo que ele gastou para construir o templo. Em ouro, em prata, em marfim, em todos os utensílios caros que foi construído o templo. 8 bilhões o equivalente. Aí o Edir Macedo quer comparar. Algumas pessoas querem comparar o templo dele com o templo de Salomão. Não tem nem comparação, ele gastou 500, 600 milhões de reais naquele templo. Então o templo foi uma obra extremamente magnífica. E Salomão foi responsável em construir. Mas deixa eu falar para vocês a respeito da origem de Salomão. Salomão, ele já começou o começo da vida dele já meio que complicado. Seu pai Davi, ele cometeu adultério com uma mulher chamada Betseba. Essa mulher era casada com Urias, um dos valentes de Davi, aqueles homens guerreiros valentes, corajosos que iam à frente de Davi. Eles faziam tudo o que vocês imaginarem para proteger a integridade do rei. E Urias era um desses, casado com Betseba. E diz lá em 2 Samuel capítulo 11, que era a época em que os reis iam para as guerras, iam para as batalhas. O rei Davi resolve ficar deitado, ficar dormindo, ficar em paz. Quando a gente está no meio de uma guerra, a gente não pode abrir a guarda, baixar a guarda, senão o inimigo vem e nos destrói. Portanto, já fica esse primeiro alerta para mim e para você. Continue vigilante. Você está no meio de uma batalha. Você não pode abaixar a sua guarda, porque nós temos um inimigo chamado Satanás, que tenta de todas as maneiras, em todo o tempo, destruir a sua vida, destruir a vida da sua família. E ele começa aqui, nos pensamentos. Vai ser difícil, eu creio que você nunca vai ver Satanás ele se materializar, um ser horrível que ele é, imagino eu. Vai ser quase que impossível você ver ele se materializar diante de você e ficar te assustando, querer te destruir. Isso não vai acontecer. Satanás ele usa sapatinho de algodão, como diz alguns. Então ele é sutil, ele usa de sutileza, ele usa de ardis astutos. Então você e eu nós temos que ficar atentos, ficar vigilantes. Faça uma reflexão de como tem sido a sua vida, as atitudes que você tem tomado, as oportunidades que têm aparecido para você. Se isso vai te levar mais próximo de Deus ou se isso vai te afastar de Deus. Nessa ocasião, Davi era para ter ido para a guerra. Não tinha nada que ter ficado dormindo, porque era tempo de guerra. Mas Davi, eu não vou hoje não, vou ficar em casa dormindo. E aí a hora que Davi, eu acho que deu lá umas 10, 11 horas da manhã, ele levanta, todo sonolento, o pijamão dele. De repente ele olha no terraço assim, ele vê uma mulher extremamente formosa, a Bíblia fala. Pense, deveria ser uma mulher muito bonita, se a Bíblia diz isso. E era essa tal de Betseba. Ela estava nua se banhando no rio. Então Davi cresceu os olhos nela. E aí ele usa a autoridade de rei, porque rei tem autoridade. Ele pede para um dos seus servos: vai lá, traz essa mulher para cá. E já chegou e já foi deitando com ela. Enfim, ela concebeu um filho, ela ficou grávida de Davi. Davi não quis nem saber se ela era solteira, se ela era casada. Davi cobiçou, desejou e concebeu o pecado. E aí o que aconteceu? Ela ficou grávida, uma criança que não era de Urias, era de Davi. Consequência, ele começou a formular ideias, ter planos, porque ele gostou dela e ele queria assumir o que ele fez. O que ele fez? Então ele escreveu cartas e ele pediu para que enviasse Urias no campo de batalha na primeira linha, de propósito, realmente para Urias morrer e ele poder ficar com a mulher, ele assumir a mulher e a criança, porque ele tinha gostado dela também. E foi exatamente isso que aconteceu. Urias morre, Davi assume a mulher, eles ficam juntos. Dado um tempo, nasce a criança. Mas passou um tempo, porque toda ação gera uma reação. Se você planta sementes boas, você vai colher frutos bons. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Essa semente que Davi plantou, vocês acham que foi boa ou ruim? Foi ruim, é claro. Então qual era a consequência dele? Ia ser ruim também. O que aconteceu? Essa criança, depois de nascida, criancinha pequena, recém-nascida, ela adoece e ela fica doente por muitos dias, uma doença terrível. E Davi começa a buscar a face de Deus. Está tudo escrito lá em 2 Crônicas 11. Davi começa a buscar a Deus em oração, em jejum. Deus, salva essa criança, ela não tem nada a ver com isso.
Aí depois de passado uns dias, chega alguém para Davi e fala: a criança morreu, ela não suportou a doença. Aí Davi se levanta, ele se veste todo, ele se alimenta, ele retoma a vida dele. Ou seja, enquanto tinha esperança da criança viver, ele estava procurando fazer a parte dele. Mas depois que morreu, ele se levantou e foi tocar a vida dele. Mas depois disso, essa foi uma consequência que aconteceu por causa desse ato de errado que Davi cometeu. Mas depois disso, eles planteiam a morte da criança, e depois disso a mulher fica grávida de novo. E ela fica grávida exatamente de quem? De Salomão. Salomão nasce, Salomão cresce, Salomão se fortalece. E todo reino, todo rei, ele não dura para sempre. Nós não temos a vida eterna, humanamente falando. Nós vamos ter a eternidade, mas não nessa forma física nossa. Esse corpo tem que ser semeado na terra, de uma maneira ou outra, através da morte ou através do arrebatamento. E Davi não foi diferente. Ele foi ficando velho, enquanto os filhos dele, que ele tinha mais filhas, e Salomão foi crescendo, foi se fortalecendo. E Salomão foi escolhido para ser o substituto de Davi. Antes de Davi morrer, Davi dá umas ordenanças para ele: olha, ser firme com Deus, fica firme, sabe, obedece os estatutos, obedece às leis e Deus vai ser com você. Mas o filho é rebelde, não é? O filho sempre, na maioria das vezes, é rebelde. Ele não quer obedecer à voz do pai, à voz da mãe. Ele quer fazer segundo a sua própria vontade. Eu abro um parênteses aqui. Ontem a gente esteve lá em Americana, lá na festividade que está tendo lá na igreja do pastor Flávio, e foi o pastor Lucas lá de Arthur Nogueira. Ele foi pregar a palavra, e ele pregou justamente sobre isso, sobre os nãos que Deus fala para nós. Às vezes a gente não aceita, às vezes a gente contende com Deus e acaba fazendo do nosso modo. Mas Deus, ele trabalha com sim e com não. A palavra diz que o que passar disso é procedência do maligno. E às vezes a gente é tão mimado que a gente só quer receber sim. Ah, Senhor, eu quero. Não pode ser assim, irmãos. Não pode. Às vezes Deus, e ele deixou bem claro isso, achei sábio da parte dele. Ele falou assim: às vezes Deus fala não para você porque não é o momento. Ele está protegendo você de algo lá na frente. Às vezes não é o momento para você receber aquilo, mas se você ficar insistindo muito, é isso mesmo que você vai ter. Começa a pensar, irmãos, até na oração que você faz. Nós acabamos de ler aqui a oração que Salomão fez. Ele fez uma oração concisa, uma oração consciente. Ele pediu: Senhor, eu quero ter sabedoria, porque eu sou um menino ainda, eu não sei fazer com excelência igual meu pai Davi. Então me dê esse entendimento para mim conduzir o povo. Eu quero deixar claro aqui que eu vou citar algumas características de Salomão enquanto ele estava bem com Deus. Porque Salomão, ele deu uma desviada. Salomão, ele se prostituiu. Salomão, para vocês terem uma ideia, ele tinha 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 mulheres. Um polígamo ele era. A poligamia, ela nunca foi desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus era para que o homem tivesse uma mulher só. Tanto que ele fez uma Eva só, ele não fez 5 Evas para Adão. Mas começou o homem a querer ter mulheres. A gente via Davi desse jeito, a gente viu Salomão desse jeito. E Salomão, ele cometeu o pecado da idolatria. Ele fez estátuas de Baal, que era um pseudo-deus da época. Ele ofereceu sacrifícios. Tudo porque ele começou a se aliançar com mulheres estranhas. Eu até deixo um recado aqui para os jovens solteiros: cuidado com quem você quer se aliançar. Cuidado com quem você vai decidir passar a sua vida. Às vezes você quer um namorinho só. Para que isso? Às vezes você não tem nenhum emprego formado. Às vezes você não tem nenhum emprego estável. Você não é nem formado, sabe, em outras áreas. Às vezes você não é nem firme com Deus ainda. Para que você quer namorar? Para pecar? Cuidado, irmãos. Existe um tempo determinado, um tempo certo para todas as coisas. Eu conto o meu testemunho, que eu passei 4 anos solteiro dentro da igreja. E não foi nada fácil. Sabe, você abrir mão, sabe, do sexo, que eu vim de uma vida promíscua do meu passado. Então você abrir mão dessas coisas não é nada fácil. Mas é uma coisa que Deus exige. Deus exige pureza. Ele fala: sede santos porque eu sou santo. E às vezes a gente não quer abrir mão disso. Não quer abrir mão, sabe, de coisas que tem que ser abertas para vir a bênção de Deus. Toma cuidado. Existe um tempo certo para você começar a namorar, para você, sabe, pensar em ter um casamento, pensar em ter uma casa, uma estabilidade e servir a Deus.
sabe? Então não fica tão aceso, com tanta pressa. Busca a Deus, se lança para fazer a obra de Deus, e Deus ele vai colocar uma pessoa certa no seu caminho. Amém? Então voltando aqui em Salomão, ele teve 3 etapas da vida dele, quando ele era jovem, meia idade e velho. Quando ele era jovem, ele escreveu Cantares, Cântico dos Cânticos. Ele encontrou uma tal de Sulamita que roubou o coração dele. Era uma mulher extremamente linda, bonita, e ele se afeiçoou com ela. E se você olhar ali os 8 capítulos de Cantares, você vai ver palavras de um para com o outro, sabe, trocas de elogios, de carícias, sabe, você vai ver coisas até fortes, entre aspas. Tem alguns pastores que até em algumas igrejas, que até evitam de ler cânticos, porque ali tem algumas coisas meio, só você ler lá para você entender. Mas ali também retrata como que deve ser dentro do casamento, marido e mulher. Com o passar do tempo vai perdendo o respeito, vai perdendo a vontade de estar perto, vai perdendo, sabe, aquela educação, obrigado, sabe, me oi, sabe, vai perdendo essas coisas, vai agindo como se fosse um estranho, uma estranha. Aí o casamento lá na frente vai rachar, não vai dar certo. Então Cânticos é um livro interessante que retrata sobre o casamento em primazia. E ele escreve cânticos quando ele era jovem, palavras bonitas, sabe, palavras que fluíam do coração dele. Aí quando ele chegou na meia-idade, ele escreve Provérbios. E só para conhecimento, diz lá em 1 Reis, aqui mesmo onde a gente está lendo, 1 Reis, no capítulo 4, um pouco mais à frente, no versículo 32, para vocês terem uma ideia, Salomão ele escreveu 3.000 provérbios e ele escreveu 1.005 cânticos, cantares. Só que Deus permitiu que só os 31 capítulos de provérbios fossem registrados como Sagrada Escritura. Deus ele permitiu que somente 8 capítulos com os seus versículos fossem considerados cânticos inspirados pelo Espírito Santo. Ah, mas por que ele não deixou? Eu não sei, pergunta para ele, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas Salomão ele foi extremamente perito em escrever conselhos práticos do nosso dia a dia através de provérbios. Se você está precisando às vezes abrir o entendimento para certas coisas, leia os 31 capítulos de provérbios. Ali vai ter conselhos para o dia a dia. Ali você vai ver escrito, olha, não é bom que você permaneça muito tempo na casa do outro, para que você não se enfade, para que não venha a ter divisão, contenda. Está escrito em Provérbios, se você achar mel, come só o que é suficiente, para que você não passe mal. Fala da glutonaria, às vezes a gente come demais e fica em excesso, está errado. E tem tantos outros provérbios, tem tantos outros conselhos práticos de Deus lá em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temor é diferente de medo. Eu não posso servir a Deus com medo. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer que eu tenha com Ele. Deus ele quer que eu tema Ele, ou seja, que eu viva a minha vida abrindo mão do pecado, porque eu amo tanto a Ele, que eu abro mão, eu realmente renuncio às práticas pecaminosas. E quem ama a Deus faz isso. Quem ama a Deus faz isso. Talvez se você está sendo vencido por alguma situação que é pecado, é bom você começar a rever os seus conceitos de qual é o nível do seu amor para com Deus. Talvez esse amor tenha que ser aperfeiçoado. Talvez ele tenha que ser acrescentado. Porque é impossível uma pessoa que se aproxima de Deus, que se lança para Deus com tudo que tem, ela não conseguir abrir mão de certos pecados que prendem. As correntes têm que ser quebradas, irmãos. As cadeias do inferno não podem mais exercer autoridade na nossa vida. Senão a Bíblia se faz mentirosa. E mentirosos somos nós. Deus não é mentiroso, a palavra dele não é mentirosa. Comece a refletir, puxa vida, eu não consigo amar aquela pessoa, eu não consigo me aproximar daquele irmão, eu não consigo, sabe, estar próximo de pessoas que não servem a Deus. Eu penso mal, eu falo mal, sabe, eu falo palavrão, enfim. Dá nome aos seus pecados, identifica eles. Às vezes é preguiça que você tem, às vezes é, sabe, a falta de vontade de você ser ativo na obra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quem não é ativo na obra de Deus, a probabilidade de desviar é muito maior do que aqueles que são ativos. Eu não estou pregando ativismo, eu não estou pregando o exemplo de Marta, não. Marta, ela ficava atarefada com muitas coisas, enquanto Maria, ela se prostrava aos pés de Jesus. Ela pegou a melhor parte. Eu não estou pregando ativismo, mas por outro lado eu não posso deixar de falar isso. A falta de compromisso com Deus e com a obra de Deus, ele vai enfraquecendo a gente.
Eu já contei isso em outra oportunidade. Quando eu assumi o departamento infantil, né, dando aula para as crianças, aquilo foi uma bênção na minha vida. Eu comecei a orar mais, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a procurar crescer mais em Deus, porque eu tinha que passar algo para as crianças, sabe? Então pense, qual é o teu chamado? Aí, em cima dessa palavra que a gente acabou de ler, por que Salomão pediu sabedoria para Deus? Para que ele pudesse reinar no lugar de Davi. Ou seja, ele já sabia qual era o propósito da existência dele. Além de construir o templo, ele foi chamado para ser consolidado como rei de Israel. E às vezes a gente está há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos na igreja, a gente não descobriu o nosso chamado ainda. E como é que a gente descobre o chamado? Fazendo. Ô irmão, vamos participar do coral. Você viu aí, eu até poderia cantar no coral, estou uniformizado também. Mas você viu, participa do coral, vem nos ensaios. Departamento infantil sempre está precisando de tias, de professores ou professoras para dar aula, para cuidar das crianças. E não é só para ficar lá entretendo criança não, é para pregar a palavra para as crianças, na linguagem delas, mas é para ser ensinada a palavra. Sabe, tem departamentos que precisam. Jovens, a gente está com ideias para esse ano, cadê os jovens para participar? É que nem o pastor estava conversando com ele uma vez, ele falou, eu não sei o que acontece, às vezes a gente, através do trabalho, né, às vezes a gente ganha 2, mas 3 desvia. Sabe, irmãos, tem que parar com isso daí. É um tempo que a gente tem que crescer mesmo. Ah, mas por que crescer? Só para se mostrar? Não é só para aparecer, é porque faz parte dos planos de Deus para essa casa. Quem está compreendendo? Fala para mim se há algo mais valioso para Deus aqui na terra do que as almas. A sua alma foi ganha, glória a Deus, então vai trabalhar para ganhar outras. E você assumindo o compromisso na casa de Deus, você vai começar a se fortalecer mais. Você vai começar a se olhar mais importante. Porque às vezes o diabo quer que você pense que você não vale nada, que você é imperceptível no meio, sabe? Isso não é verdade. Eu e você, nós somos tão importantes que Deus ele fez a gente único. Não existe outro DNA semelhante ao teu. Não existe outro ser 100% parecido com você. Não existe. Pode até ter alguma semelhança, mas você é único. Diga assim, eu sou único. Portanto, eu sou muito especial para Deus. Amém? Então, quando ele estava na meia-idade, ele escreve Provérbios. E quando ele fica velho de idade, ele escreve Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Olha o tema que ele coloca. Ali, se você olhar, você vai ver alguém falando, alguém que experimentou de tudo, mas ele não tinha mais contentamento, ele não tinha mais prazer. Então ele classifica a vida como vaidade, quando a gente entra pelo caminho que a gente quer entrar. Eu vou até abrir para vocês lerem esse versículo. Eclesiastes capítulo 2. Vamos abrir lá. Como o Antônio falou no começo, hoje é Santa Ceia, hoje é uma data especial. Hoje é um momento em que nós vamos compartilhar da comunhão da igreja. É um momento que a gente vai simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. Por isso a gente precisa ter o nosso entendimento aberto. Poxa vida, o que eu preciso, fazer? O que eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida? A gente tem que ter consciência disso. Eclesiastes, capítulo 2. Todo mundo achou? O versículo 10 diz assim: e tudo... Não, vamos ler o versículo 9 primeiro. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão falando. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas... Cadê aqui? Aqui, ó. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Vocês prestaram atenção aqui no versículo 10? Ele diz assim, em outras palavras: tudo o que eu quis fazer, eu fiz. Eu não poupei nada. Eu queria fazer aquilo, eu fazia. Eu queria ir por aquele caminho, eu ia. Eu queria tomar aquela decisão, eu tomava. Nessa altura,
Salomão relatando a vida dele na meia-idade ainda, depois que ele começou a se prostituir, depois que ele começou a ter outros deuses, ele diz que ele fez tudo que ele queria fazer. Aqui já entra um outro ensinamento, outro princípio para nós. Como servos de Deus, o nome servo quer dizer escravo, aquele que serve. Embora Deus não tenha esse tipo de relacionamento para nós, não, Deus ele quer que a gente seja amigo dele. Deus ele quer que a gente chame ele de pai e ele nos veja como filho, porque ele nos vê como filho. Mas nós não deixamos de ser servos. Nós estamos aqui para servir a Deus, para fazer acontecer o chamado dele. Então nós não podemos agir como Salomão agiu. E aí é hora da gente olhar para dentro de nós, na nossa conduta diária, no nosso dia a dia. Quais são as nossas decisões? O que nós temos feito tem alegrado o coração de Deus ou tem alegrado o nosso coração? É hora da gente fazer essa reflexão. Mas não só isso. Às vezes eu sei o que eu estou fazendo de errado, mas eu continuo fazendo, e aí? Como é que fica essa situação? O que Deus pode fazer por você? Nada, enquanto você não se posicionar diferente. O pecado, ele é como um cachorro. Se você deixa de dar comida para ele, ele morre. Mas o problema é que a gente alimenta esse cachorro chamado pecado todo santo dia, e ele começa a ficar gordo, começa a ficar forte. Em vez dele morrer, ele tem mais vida do que nós. E quanto mais forte o pecado na nossa vida, mais distantes a gente está de Deus e do propósito. Às vezes é por isso, amados, que a igreja ainda não descobriu a sua identidade em Jesus Cristo. Quando a igreja de Deus, eu digo a igreja de forma geral, quando nós como igreja, quando a gente descobrir a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo, nós vamos começar a ser pessoas bem melhores do que nós somos. E nós vamos começar a fazer obras que nós nem imaginamos que nós vamos fazer. Você pode dizer um amém? É hora da gente descobrir essa identidade. É hora. Mas nós não podemos agir como Salomão agiu nesse momento da vida dele. Ele fez tudo o que ele queria fazer. Evangelho, a princípio, fala de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Se eu e você, se a gente não começar a renunciar essas práticas pecaminosas, ou essas práticas de embaraço que a gente está tomando atitude, nós vamos sair de vez da presença de Deus. E aquele que é repreendido muitas vezes e endurece o seu coração, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 28, 6. Mais um conselho de Salomão. Então eu vejo, irmãos, esses 3 estágios da vida de Salomão. Salomão começou um jovem, escrevendo, sendo fiel a Deus. Até mesmo lá em 1 Reis 3, que a gente começou a fazer a leitura. E essas 3 características que eu quero destacar de Salomão, características boas. Vamos voltar lá em 1 Reis 3. Eu quero destacar 3 características de Salomão. A primeira delas está logo na primeira frase que a gente leu. Versículo 3, capítulo 3. Amava Salomão ao Senhor. Diga assim, ele amava a Deus. Quando a gente ama alguém, qual é a nossa atitude? Você quer estar longe ou você quer estar perto? Está perto. Você procura fazer mais as suas vontades ou a vontade de quem você ama? A segunda opção. Será que nós, como igreja, nós amamos a Deus de verdade? A gente vê exemplos na Bíblia de pessoas, e até hoje acontece isso, de pessoas que foram capazes de entregar o seu corpo para ser destruído pela causa de Jesus Cristo, por amor a Cristo. A gente vê isso acontecendo até hoje, lá no lado da Arábia, ou seja, do Estado Islâmico da vida, dos Boko Haram, essas seitas malignas. Pessoas morrendo porque amam de verdade Jesus Cristo, porque saem para fazer obras missionárias e morrem. Será que eu amo a Deus de verdade? A ponto de entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, como a gente cantou agora há pouco? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A letra é bonita, o que está escrito lá em Romanos é bonito, mas e na prática? Às vezes eu não consigo abrir mão nem de uma coisa simples, superficial. Amar a Deus
não quer dizer, sabe, não significa que a gente vai morrer amanhã. Não. Eu creio, irmãos, que Deus tem uma longa vida para nós ainda nessa terra, que Deus tem coisas grandiosas, como eu falei no começo, para fazer através de mim e de você. Amar a Deus quer dizer coisas que para a gente às vezes é simples, mas a gente não está conseguindo enxergar isso. Às vezes amar a Deus significa separar mais tempo para Ele, não só para vir na igreja, para participar dos cultos, isso é importante também, mas eu estou dizendo no seu dia a dia. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que foi com nós lá em Americana. Ele falou assim: eu sei aonde eu estou falhando, eu não tenho tempo para Deus, sabe, para meditar na palavra, mas eu tenho 3, 4 horas brincando para assistir televisão, para assistir os programas que eu gosto. Aí eu falei para essa pessoa: você detectou aonde é a sua falha, agora você precisa tomar uma contra-ação para melhorar isso. Não é Deus que vai fazer você deixar de assistir tanto tempo televisão, é você. Não é Deus que vai mudar esse pecado, essa prática errada sua, é você. E quando a gente começa a fazer isso, Deus começa a se mover mais em nosso favor. Está vendo só por que às vezes a resposta sua não vem? Porque você não está conseguindo enxergar coisas, entre aspas, simples. Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para celebrar a Deus com alegria, você não cria uma atmosfera no dia a dia seu para celebrar a majestade de Deus. Ou seja, será que nós amamos a Deus de verdade? Eu contei na semana passada, sabe, tinha um tempo em que eu falava com Deus, quando eu trabalhava à noite, foi o tempo que eu estava quase flutuando, eu estava quase voando, Márcio, que nem você falou que ia voltar do encontro, e a Natália falou que ia cortar essa. Irmãos, eu estava tão bem com Deus, o meu relacionamento com Deus era tão íntimo, que eu ficava a semana inteira jejuando, orando, era uma hora falando em línguas, era outra hora orando, intercedendo por pessoas pela igreja. Aí eu me deparo numa situação, até pouco tempo atrás, onde eu já nem queria orar mais direito. Eu só orava quando eu vinha pregar, quando eu vinha para os jovens. Eu falei: Deus, está errado isso. E Deus mostrou para mim aonde era. Eu falei: não, eu tenho que mudar isso. Sabe, irmãos, hoje eu tenho mudado essas atitudes. Mas eu detectei aonde é que eu estava falhando. Um exemplo. Agora você precisa detectar onde você está cometendo falhas. E você não pode só detectar, você tem que agir. A ação confirma aquilo que você sabe, aquilo que você imagina, aquilo que você sabe que é certo. Se você não agir, nada vai acontecer. É aquela historinha que o pastor sempre conta. Tinha 3 sapos lá em cima do penhasco. 2 decidiram pular. Quantos que ficaram? Quem sabe não responde. Vou repetir. Tinha 3 sapos num penhasco bem alto. 2 tomaram a decisão: não, eu vou pular. Quantos que ficaram? E aí? Ficou 3, Antônio? O que vocês acham? Ficou 3 mesmo? Não, irmãos. Ficou os 3. Exatamente. Até eu me perdi agora. Por que ficou os 3? Porque 2 só decidiram pular, não pularam. Sabe, irmãos, olha para dentro do seu coração. Não perca mais tempo, não. Às vezes isso que você está pensando ou fazendo, às vezes dá até prazer para você. Mas o prazer maior e o prazer verdadeiro é estar no centro da vontade de Deus. Quem está compreendendo? Amar a Deus, a gente tem que demonstrar isso com atitudes, com ações. Amar não pode ser só no estático, não pode ser só na base do pensamento, tem que ser na postura. Nessa altura que Salomão relatou isso, ele amava a Deus de coração. Essa é a primeira característica, amar a Deus de todo o nosso coração. A gente tem que resgatar isso. E eu vou até lá em Apocalipse capítulo 2. Vamos abrir lá para vocês verem. Depois a gente volta aqui em 1 Reis. Apocalipse 2, bem rápido. A gente já vai cear já. Apocalipse 2. A última carta da Bíblia. Capítulo 2, versículo 4 a seguir. Diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti,
e tirarei o lugar do teu castiçal, se não se arrependeres. Volta lá em 1 Reis capítulo 3. Aqui João ele está escrevendo essa carta a uma das 7 igrejas, e ele relata exatamente isso. Olha, vocês tinham obras que demonstravam um amor verdadeiro para mim, mas eu tenho contra vocês, contra aquela igreja, e trazendo para nós, para a nossa realidade agora, que eles deixaram esse primeiro amor. Eles perderam, ao longo da trajetória da vida, foram perdendo. Tem coisas na nossa vida que vão se perdendo, irmãos. O primeiro amor, ele não pode sair nunca da gente. O que é o primeiro amor? Quando você se converte, quando você tem um encontro verdadeiro, como o Antônio citou de Paulo. Ou seja, você é singelo, você é puro, você é verdadeiro para com Deus. Sabe, você faz de tudo e mais um pouco para agradar a Deus. Você quer estar na presença de Deus 24 horas por dia. Você não mede esforços, não mede sacrifícios, você não mede nada. Você só quer agradar a Deus. E Deus fala para mim e para você agora: volte a esse primeiro amor. Restabeleça isso de novo na sua vida. Senão, eu vou vir de repente contra você. Eu vou tirar o seu castiçal. Aquilo que ainda sobra, aquilo que ainda resta em você, eu vou arrancar, diz o Senhor. E não é essa a vontade de Deus. Não é essa. Quando nós voltamos na primeira leitura, em 1 Reis 3, eu vejo Deus ele deixando uma notificação, ele deixando uma recomendação para Salomão. Ele fala: olha, se você andar nos caminhos meus, como andou o seu pai, observando todos os meus caminhos e estatutos, então você vai permanecer para sempre, a sua geração, enfim. Mas se você desviar, ou seja, Deus ele sempre alerta a gente, ele sempre usa pessoas para falar. Quando Salomão pecou com Betseba, ele teve chance, ele sabia que era tempo de guerra, e logo depois, Deus ainda usa um profeta Natã para falar com ele a respeito do pecado dele. E foi um pecado terrível. Eu falei que a consequência foi só a morte daquela criança, mas não foi só isso não. A consequência veio na casa, na família de Davi. Os filhos de Davi fazendo amor, fazendo sexo com as concubinas, com as esposas de Davi no terraço do palácio dele. O filho de Davi morreu, Absalão, sabe, teve morte. Teve irmão que estuprou irmã. Foram consequências terríveis que Davi, tenho certeza que não gostaria de ter passado. Mas por causa de um pecado que ele cometeu, por causa de uma cobiça, sabe, não fique mensurando, isso que eu faço, Deus não está nem aí, não, depois eu converso com Deus, eu acerto. Vai nessa. Às vezes você não sabe que tipo de colheita você vai ter por causa dessa semente que você está plantando, sabe? Coloca a mão na sua consciência, irmãos, peça a ajuda de Deus. Às vezes você não consegue resolver sozinho, então é hora de você se aliançar mais com Deus. É hora de você confiar mais em pessoas que falam a mesma linguagem, ou seja, que estão procurando servir a Deus de verdade. Pessoas para você abrir o seu coração. Mas o problema é que você não precisa de ninguém. Você não precisa de conselhos. Você se basta. Sabe, você quer resolver tudo sozinho. E você não está percebendo que o seu barco está indo a pique, está afundando. Porque você precisa mudar essa conduta, esse comportamento seu. Evangelho é isso. Comportamento, atitudes, ações. Primeiro, Salomão ele amava a Deus. Eu tenho que amar a Deus de verdade. Se porventura eu perdi esse amor, eu tenho que voltar lá em Apocalipse que a gente acabou de ler. Se arrepende, lembra de onde você caiu, detecta, identifica qual é esse pecado que está te afastando de Deus. Se arrepende e busca a transformação na sua vida, e volta para o primeiro amor. Segundo, ele oferecia sacrifícios para Deus. Está no próximo versículo aqui, versículo 4. E foi a Gibeão era um alto monte, para oferecer sacrifícios. Ele oferecia sacrifício a Deus. E o sacrifício que ele oferecia, vocês viram aqui, né? Nessa ocasião, eram 1000 holocaustos. Os holocaustos que eram oferecidos eram bois, eram bezerros, eram novilhos. Agora você já parou para pensar? Só para você ter uma ideia, ele ofereceu 1000 animais, ele matou e ofereceu para Deus. Aquela fumaça subia como aroma suave. Assim era oferecido os sacrifícios. 1000. Imagine que seja 1000, sabe, bois, um exemplo. Olha quanto que dá isso em dinheiro. Quanto que é o quilo da picanha, Sandro?
Aqui no mercado aqui atrás está R$29 o quilo, R$29,90. Tem mercados aí que está 30 e poucos, tem outros que está 25. Mas vamos arredondar para 30. O quilo. Quantos quilos tem um boi? Arroba, que é 15, né? R$800. R$800 um boi inteiro, ela está falando, uma média. Soma isso, vezes 1000 para ver quanto que dá. Só para você ter uma ideia do que esse homem fazia para Deus. Ele oferecia, ele não tinha reserva nenhuma. Ele não olhava para valores monetários. Ele não olhava para circunstâncias para semear a Deus. E quando eu digo semear, eu não me refiro só à parte financeira. A parte financeira tem que ser falada, porque a parte financeira é a que toca quando toca no nosso bolso, aí mexe com a gente. Repara para você ver, se falta dinheiro para você pagar as contas, o que acontece? Eu e a Mary já discutimos por causa disso, porque a nossa vida financeira estava um bagaço, estava bagunçado o negócio. Mas graças a Deus a gente tem colocado ordem nessa vida financeira, e a bênção tem vindo, vai vir mais ainda, em nome de Jesus. Agora veja só, quando falta dinheiro, você não tem para pagar a conta, você não tem para comprar isso, aquilo que você quer, você já começa a ficar mal-humorado, você começa a ficar dinheiro. Jesus ele classifica dinheiro como Mamon, o rei das riquezas. Ele fala assim: não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. É considerado um deus o dinheiro. Veja as desgraças que acontecem no mundo. Tudo gira em torno do dinheiro, das riquezas, do poder. Por que a prostituta se prostitui? Porque ela quer ganhar dinheiro. Por que o traficante vende as drogas? Porque ele quer dinheiro. Por que acontece assaltos? Porque ele quer dinheiro. Sequestros. Todas as desgraças estão relacionadas a esse Deus chamado dinheiro. Então não seja avarento. Semeie mais. Eu não tenho que semear, mas quem disse que tem que ter? Diz lá, Jesus falando a parábola da viúva, que aquela viúva tinha 2 moedas, a parábola não, aquilo lá aconteceu, ela tinha 2 moedas, e Jesus observava que os ricos pegavam os montes e colocavam lá no lugar lá que depositava as ofertas, gasofilastro, e a viúva chega com 2 moedinhas e coloca lá. Mas Jesus ele vê a intensidade do nosso coração quando a gente semeia. E ele falou assim: vocês estão vendo aí, quem desses daí semeou mais? Aí todo mundo pensou que eram os ricos que estavam depositando aos montes. Mas Jesus fala, para surpresa de todos: não, foi aquela viúva. Ela depositou tudo que ela tinha no coração dela. Tem muitos pastores e igrejas que usam isso daí para falar: olha, se você não der tudo, Deus não vai te abençoar. Interpretação errada. Deus ele fala da motivação do nosso coração. Quando eu vou dizimar, quando eu vou fazer uma oferta alçada, não adianta nada eu fazer se não tiver a consciência que é Deus. Eu pego até um exemplo que o Antônio contou na semana passada, do testemunho dele. A primeira motivação que ele colocou no coração, que eu identifiquei, que eu percebi, é gratidão. Ele oferece o primeiro dia para Deus, não é por a base de troca, não, porque se eu oferecer, Deus vai me dar mais. Não, é gratidão. Irmão, se Deus precisasse do nosso dinheiro, o dízimo não seria 10%, o dízimo seria 90%. Deus ele não precisa, ele é dono do ouro e da prata. Dízimos e ofertas é apenas para testar onde está o nosso coração verdadeiramente. Porque hoje eu posso não ter nada, mas se Deus colocar na minha mão 10 milhões de reais, quanto que é o dízimo? Quanto que é o dízimo se eu ganhar 10 milhões de reais, 10%? 1 milhão. Eu dar 1 milhão de reais, não pode ser diferente do que eu tirar o dízimo de 100 reais. Tem que ser a mesma coisa. Isso eu digo de coração. Meu coração tem que estar preparado para isso, porque senão Deus não recebe. Então Deus está querendo tratar. Salomão oferecia sacrifícios. Ele não oferecia na primeira esquina que encontrava. Ele ia nos montes altos. Ele ia no lugar de excelência. Sacrifício que Deus recebe é sacrifício de excelência. Mas eu digo para vocês, o primeiro sacrifício que Deus quer não é o nosso dinheiro. Não é. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Paulo ele teve essa revelação. Ele fala assim: ora, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, para que ofereceis o vosso corpo, alma e espírito, como sacrifício vivo, puro e santo, e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Primeiro sacrifício, eu me entregar 100% para Deus. E eu digo para vocês, eu ainda não consegui fazer isso. Eu sou humilde em reconhecer. Eu não consegui fazer isso ainda. Aceitei Jesus,
tenho certeza da minha salvação, mas também tenho convicção que tem áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas. Tem áreas do meu coração que eu tenho que deixar a luz do Evangelho entrar para transformar, para curar. E você? Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você, faça uma reflexão da sua vida, do estado do teu coração. É necessário, irmãos. Porque a gente impede os planos de Deus acontecer por causa dessas coisas. A gente não reconhece. E aquilo que eu não reconheço eu perco. Aquilo que eu não reconheço eu não tenho benefício, como o pastor sempre prega. E a terceira coisa que eu coloquei aqui, ele pediu, aqui no versículo 9: dá ao teu servo um coração entendido para julgar esse povo prudentemente, para que discirna entre o bem e o mal. Terceira coisa, ele selecionava a oração dele. Aqui o que aconteceu aqui foi algo sobrenatural. Deus, ele aparece para Salomão. Foi em sonho, mas apareceu. E ele chega para Salomão e fala: o que você quer, eu vou te dar. Se Deus aparecer para você agora, o que você pediria para Deus? O que você pediria para Deus? Eu quero muito dinheiro, Senhor. Eu quero comprar aquela casa na praia. Eu quero comprar uma chácara e mudar desse lugar bagunçado, lugar barulhento. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero dons para curar, para tocar no enfermo ele ser curado. O que eu e você, o que nós pediríamos para Deus? Eu vejo aqui o exemplo de Salomão. Ele foi extremamente sábio em fazer esse pedido para Deus. Ele sabia do chamado dele, em primeiro lugar. Ele sabia que Davi já estava passando o bastão para ele. Ele teria uma grande responsabilidade de assumir o reinado de Israel. E ele olhou para dentro de si e reconheceu: eu sou um menino, eu não sei discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento e sabedoria para que eu saiba reinar no lugar do meu pai. E foi exatamente o que Deus deu para ele, como a gente leu. Começa a selecionar suas orações. Irmão, mas não diz a palavra que o Espírito Santo aperfeiçoa as nossas orações? É Ele que intercede por nós e tal? Sim, mas nós somos seres conscientes. Nós temos que usar essa consciência até para falar com Deus. Senhor, me dá aquilo, eu quero aquilo outro. Inclua nas suas orações, primeiramente: Senhor, me dá um coração quebrantado. Senhor, permita que a tua verdade entre, que a tua direção entre, para que eu descubra o meu chamado, para que eu descubra a minha identidade no Senhor. Senhor, permita que o adorador que está dentro de mim, ocultado, escondido, saia para fora, para que eu libere uma adoração espontânea e verdadeira. Faça essa oração. Selecione as suas palavras. Senhor, eu preciso de crescimento. Senhor, essa área que está travando a minha vida, me dá escape, me dá resposta. E busca a Deus até você encontrar. Nesse caso aqui, Salomão acabou de acordar do sonho. Aí ele foi oferecer mais sacrifícios e tal. Aí ele já foi testado. Se você olhar ali na sequência do texto, ele já foi testado logo de cara. Você pediu sabedoria? Então mas agora você vai ser provado. Vamos ver se você realmente tem sabedoria. Aí diz lá no texto que apareceram 2 prostitutas diante dele. E uma delas começou a contar o caos, o que tinha acontecido. Olha, eu e essa mulher, a gente mora junto. Eu tive um filho, 3 dias depois ela teve um filho. E não mora mais ninguém, não tinha mais ninguém em casa. E nós estávamos dormindo, e de repente ela deita, dormindo sobre o filho dela, e a criança morre. Aí à meia-noite ela foi lá e trocou as crianças. Ela pegou a minha viva pela morta dela e inverteu. E agora, rei? O que o senhor vai fazer? E aí a outra mulher falando: não, isso não é verdade, não. Foi ela que trocou, a minha criança está viva, ela que matou a criança dela, ela está mentindo. E ficou naquele impasse. Leia lá depois para você ver. Ficou aquele impasse. Aí Salomão, ele pega e fala assim: peraí, mas você está falando que ela está mentindo, ela está falando que você está mentindo por causa dessa criança? Então me traz uma espada aqui. Aí trouxeram uma espada. Então eu vou dividir essa criança no meio, e uma parte vai ficar para você, outra parte vai ficar para ela. Acabou o problema, pode matar. Aí a hora que foram, aí uma delas falou assim: não faça isso. Eu rogo com paixão, dá essa criança para ela então, deixa ela viva. Aí a outra: não, pode matar, metade para mim, metade para ela.
Aí Salomão descobriu. Pode dar a criança para ela, é dela. Foi sábio ou não foi? Quando você pede alguma coisa para Deus, se prepara, vai vir os encontros, vai vir de encontro com você as situações que você vai provar se você realmente recebeu aquilo de Deus ou não. Logo de cara, talvez, que nem aconteceu com Salomão. Você pede mais fé para Deus, então você vai ser testado. Você vai ser testado diante das circunstâncias terríveis. Você pede mais, mais compaixão pelas pessoas, então vai se aproximar pessoas terríveis junto de você, para você liberar essa compaixão. Você pede para Deus, Deus, eu quero deixar de ser irado. Lá em Romanos capítulo 5 diz que através das tribulações é que nós somos pacientes, é que nós somos perseverantes. Você pede paciência para Deus, então vai vir tribulação para você. Você pede mansidão para Deus, vai vir situações que vai deixar você irado. Vocês estão entendendo? É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Põe a mão assim na sua cabeça, assim, um momento. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração, Deus, abençoando a mente desse povo, o teu povo escolhido, Deus. Quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, para que cada uma dessas mentes, Deus, e desses corações possam receber o benefício do Senhor, Deus. Possam receber, Deus, a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, que a Tua igreja, nós como igreja, seremos quebrantados, seremos, Deus, pessoas que vão falar sim para o Teu chamado, seremos pessoas que vamos amar ao Senhor verdadeiramente, que vamos abrir mão dos pecados e dos embaraços que estão de perto nos rodeiam. Nós vamos abrir mão dessas coisas, Deus, por amor a Ti. Nós vamos oferecer sacrifício sim, mas o maior sacrifício será essa nossa mente. Nós não vamos mais permitir, Deus, que nessa mente ocupe pensamentos malignos, pensamentos destrutivos. Nós não vamos permitir, Senhor, que na nossa mente ocupe casa de fortaleza contra irmãos, contra pessoas que nós sabemos que são bênção, Deus. Em nome de Jesus, nós vamos selecionar a nossa oração diante do Senhor, Deus. E nós acreditamos pela fé que o Senhor vai trazer respostas. Que o Senhor vai trazer respostas, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. O pessoal do louvor já vai se preparando, assim como a ceia também.